De repente, o alarme tocou. Eu olhei para cima, para o painel, e todas as luzes de aviso estavam acesas. Eu nunca tinha visto tantas luzes piscando na minha vida. Ben se esforça para decifrar os instrumentos. Não existia um padrão, eu não tinha ideia do que fazer. Então, em uma chance em 1 milhão... 30 segundos depois, foram atingidos outra vez. Enquanto o controle da missão tenta freneticamente avaliar os danos, o foguete Saturno V continua em sua trajetória, mandando a tripulação de 3 homens para a atmosfera superior, a 9.600 km por hora. Eram 3.400.000 quilos de empuxo naquela coisa. Era o maior e mais potente motor já construído na Terra. Eles tiveram um momento para pensar. Bom, estou num foguete cheio de hidrogênio líquido e oxigênio líquido, estou a caminho do espaço e tudo desligou. O que eu faço agora? O comandante da missão, Pete Conrad, tem poucos minutos para decidir se devem abortar o lançamento. A nave espacial ainda estava voando do jeito que devia, então o Pete Conrad, frio como o gelo, resolve prosseguir com o lançamento. A tripulação continua calma e o sistema volta a funcionar. Apollo 12, Houston. The good word is you're go for TLI. Soupy-doo, we're ready. Mas para alguns observadores, é estranho ser atingido por 2 raios em 30 segundos. A Apollo 12 desafia a coincidência. Ela foi atingida por um raio 2 vezes. Um raio não cai 2 vezes. Apesar do pouso bem sucedido na Lua, quando o piloto do módulo de comando Dick Gordon desacopla o módulo lunar, transmissões de áudio sugerem que alguma coisa está interferindo na missão. Objetos estranhos parecem passar voando pelo módulo de comando. O Dick viu uma coisa pela janela, não sabia o que era e só ficou se perguntando de onde veio. A gente estava perto da Lua e ele não sabia. Os objetos são coloridos e brilhantes e parecem rodar quando eles passam. A NASA presume que eles são detritos do módulo lunar. Não devia ter peças saindo, e se o isolamento soltasse, seria uma pista que talvez alguma parte do módulo lunar ia superaquecer. E qualquer informação assim tem que ser reportada na hora. Mas quando a NASA examina fotos de bordo do procedimento de desacoplagem, não sente falta de nenhum isolamento. Queriam garantir que não era uma peça indispensável da nave, mas, pelo jeito, não era. Vai saber. A versão dos detritos não satisfaz a todos. Se fossem objetos naturais, eles não mudariam de cor. Se fossem objetos naturais, por que estariam se movendo de um jeito tão estranho? Eu acredito que eles estavam avisando. Fiquem longe e não voltem mais. Uma gravação surpreendente deixa cientistas em choque. Não foi só um. Foi um duplo avistamento de OVNI. Você não acha isso estranho? – 6 de agosto de 2012. O assistente de investigação Jim Bell aguarda enquanto o inovador sistema de pouso com guindaste flutuante da NASA baixa a sonda Curiosity na superfície de Marte. Teve uma onda enorme de alívio que atingiu todo mundo. Após uma espera de 8 meses, os cientistas finalmente verão as primeiras imagens em alta resolução do planeta vermelho. Mas as imagens que chamam a atenção do mundo sugerem que a Curiosity tem companhia. A gente queria muito chegar em Marte e olhar ao redor. Mandamos a Curiosity para lá. Viramos as câmeras e o que vimos? A primeira coisa que apareceu foram 2 objetos voadores. Uma forma sinistra e similar a uma nuvem paira no horizonte. E não é tudo. Movendo-se em frente à nuvem, um objeto brilhante viaja em alta velocidade. Um avistamento duplo de OVNI. Isso parece muito estranho para mim. Eu podia esperar isso se existissem seres prestando atenção no que estamos fazendo no espaço. Surge uma teoria de que o ponto branco pode ser um instantâneo de Deimos ou Phobos, as luas de Marte.
Mas Bell não está convencido. O que é visto nessas imagens não está na direção certa, na velocidade certa e nem tem o brilho adequado para ser Phobos ou Deimos, as luas de Marte. Para Jim Bell, o próprio movimento do objeto é um problema, já que a primeira foto que a Curiosity tirou depois de pousar não era uma imagem em movimento. Nós tiramos poucas fotos, com as câmeras da Curiosity no horário aproximado. Mas nós não fizemos uma série time-lapse com as imagens. Nós não fizemos um filme com as câmeras. A câmera de prevenção de risco da Curiosity tirou somente 8 fotografias na hora do pouso, e todas elas são estáticas. Então, se um ponto está se movendo ao longo da imagem, ele deve ter sido adicionado depois. Essa imagem é só isso, uma imagem. E como podemos ter um filme somente com essa imagem? O astrônomo Mark D'Antônio também é um analista de imagens profissional. Ele pode provar como é fácil alterar uma foto como esta. Eu peguei essa imagem similar tirada da nuvem se formando no horizonte. Ela está aqui, bem aqui no horizonte. E eu coloquei um OVNI por minha conta. Quando eu aperto o botão play, dá para ver ele se movendo pela imagem e depois sumindo. Ele desaparece e fica atrás de uma parte da estrutura da sonda. Mas fui eu que adicionei esse OVNI, ele é falso. É simples assim alterar uma imagem da NASA. Nós postamos as imagens na internet praticamente em tempo real. Qualquer pessoa do mundo pode baixar. Se eu quiser mudar o brilho de alguns pixels, duplicar as imagens e fazer um time-lapse, é possível. As pessoas sabem mexer em programas de processamento de imagens atualmente. Uma prova final é a nuvem vista se formando no horizonte. A nuvem não estava se movendo. E isso é um problema para mim porque me fez perceber claramente que isso é uma fraude. Ainda assim, isso não explica a presença da nuvem em primeiro lugar. Alguma coisa deve tê-la causado. Para responder a esta questão, Jim Bell acredita que é preciso estudar os eventos que antecederam o pouso. Muitos dos meus colegas acham que nós captamos acidentalmente a queda e a explosão do guindaste flutuante. Todo o conjunto se afastou do horizonte, mas ele ainda tinha muito combustível nele. E quando atingiu o chão, esse combustível explodiu e criou essa grande nuvem. E eu acho que é o que nós vemos nas imagens. Mas nem todos aceitam a hipótese do guindaste flutuante. É muito simplista, muito fácil. Eu acho que a gente certamente saberia o que ia acontecer com ele se o guindaste se afastasse. A gente saberia a respeito. Até hoje, a NASA não ofereceu nenhuma versão oficial sobre a anomalia. Março de 2001. O ônibus espacial Discovery se desacopla, seguindo o manual da missão até a Estação Espacial Internacional. A STS-102 ia reabastecer a Estação Espacial Internacional e também ia mudar a tripulação de Expedição 1 para Expedição 2. No contexto de operações espaciais, é a maior rotina que se pode ter. Mas quando o comandante James D. Weatherby e sua tripulação se preparam para voltar à Terra, as câmeras externas do ônibus espacial detectam algo que não foi visto por ninguém a bordo. De repente, eles viram outra coisa. Objetos parecem passar voando pelo ônibus espacial em trajetórias múltiplas. O que torna esse avistamento interessante é que esses objetos parecem mudar de direção. Pareciam se mover de forma independente. Começavam, paravam, davam a volta em direções diferentes. O comportamento destes objetos estranhos leva algumas pessoas a fazerem comparações com outros encontros de ônibus espaciais. Esse evento é assustadoramente parecido com um incidente que aconteceu 10 anos antes em outra missão de ônibus espacial. Em 1991, um objeto visto durante a missão do Discovery STS-48 também parece mudar de direção rapidamente. Dá para ver um objeto aparecendo no canto direito do quadro da câmera. De repente, o objeto parece fazer um retorno. Normalmente, um objeto não mudaria de direção, a não ser que tivesse um controle inteligente. Então, o que está acontecendo? Jim Olberg, analista da NASA, acredita que em ambos os casos, os objetos são simples pedaços de lixo espacial sendo empurrados para longe pelos propulsores do ônibus espacial. Como o ônibus espacial é enorme,
do tamanho de um avião de passageiros, várias peças se soltam de lugares diferentes. E o próprio ônibus empurra esses flocos para direções diferentes. E nem sempre nas direções que imaginamos, porque o próprio jato bate em outras partes do ônibus, como a asa ou a parte traseira dele, e volta em direções diferentes. É um criador muito dinâmico e muito surpreendente de vídeos estranhos. Eu me lembro do Chris Hadfield mencionando que viu alguma coisa pela janela. E vários de nós fomos para a janela, pegamos umas câmeras, uns binóculos e tentamos identificar o que era. Durante o processo de acoplagem, começaram a perceber que tinham objetos se movendo ou voando e, pelo que parecia, em volta da Estação Espacial Mir. E começaram a imaginar o que era aquilo. Houston, we have capture. That's verified. Еще контролируем какое-то время. Конечно, конечно. A NASA afirma que os objetos são partículas de gelo que se soltaram com a vibração do propulsor. Tinha gelo em todo lugar, porque a água não resiste ao vácuo em estado líquido. Ela vira gelo na hora e quando jogamos a água no espaço, por exemplo, ela imediatamente vira gelo. É instantâneo. There was a tremendous amount of ice that we saw coming off the back end, some very large chunks of it. E esses pedaços de gelo saem voando para longe da nave e refletem a luz do sol. Então, se a gente olhar para fora e vir o gelo bem longe, às vezes parece que ele está brilhando. Mas em vez de gerar respostas, a explicação levanta mais dúvidas. Um monte de partículas de gelo no espaço. O problema é que, se fossem partículas de gelo saindo da Mir, elas não iriam na mesma direção ou em direções similares? Esses objetos estavam voando para todo lado. Seja lá o que forem, eles não se comportam como partículas de gelo. Partículas de gelo devem se distanciar e se manter à distância. Elas não devem dar voltas como se fossem impulsionadas por alguma coisa. Eu não tenho dúvida de que, em algumas ocasiões, partículas de gelo caíram no espaço por causa do movimento da nave, ou sei lá. Mas não tanto quanto a NASA pode afirmar.